Boa noite. Olá, boa noite. Polícia Federal pede autorização do Supremo para investigar o presidente Michel Temer em um novo inquérito. Deputado do PMDB eleito relator da denúncia contra Temer na CCJ. Mas escolha de Sérgio Sveiter desagrada Palácio do Planalto. Deputado diz que vai agir com independência. Temer passa o dia recebendo deputados para tentar barrar a acusação na Câmara. E fora da agenda oficial, o presidente se reúne com o ministro do STF, Gilmar Mendes, e Valdemar Costa Neto, condenado no mensalão petista. Ex-ministro Gedel Vieira Lima é transferido para presídio da Papuda. Ele teve o cabelo raspado e divide cela com outros 9 presos. Senador Aécio Neves, do PSDB, retoma as atividades parlamentares. Em discurso da tribuna, nega ter cometido crimes e se diz indignado com a justiça. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O ex-presidente Lula e o empreiteiro Marcelo Odebrecht prestaram depoimento à Justiça Federal como testemunhas de defesa do ex-presidente da Câmara. Eduardo Cunha é acusado de liderar um esquema de desvios do Fundo de Garantia da Caixa Econômica. O ex-presidente negou que tenha indicado o vice-presidente da Caixa Econômica Federal a pedido de Michel Temer. Marcelo Odebrecht disse que Temer sabia das irregularidades do banco estatal. O depoimento de Lula foi dado por meio de videoconferência no Fórum de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O ex-presidente negou que durante o governo dele tenha indicado Moreira Franco para o cargo de vice-presidente da Caixa Econômica Federal, a pedido de Michel Temer. Atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco ocupou a vice-presidência que cuidava do Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa entre 2006 e 2010, durante o segundo mandato de Lula. De acordo com o delator Fernando Cunha Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental, um esquema de arrecadação de propina dentro da Caixa teve início na gestão de Moreira Franco. Um ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o doleiro Lúcio Funaro, ambos presos pela Lava Jato, seriam os nomes, segundo a Polícia Federal, por trás da arrecadação de pelo menos 20 milhões de reais em propinas. No depoimento de hoje à Justiça, Lula disse que a indicação de Moreira Franco para a Caixa foi feita a pedido dos parlamentares do PMDB, partido de Cunha, e do presidente Michel Temer. De acordo com Lula, durante o governo dele, essas indicações eram acertadas previamente entre as lideranças do PMDB e os ministros que ocupavam as pastas de Relações Institucionais e Casa Civil. O petista disse que não sabia das influências de Cunha sobre a vice-presidência da Caixa e negou o conhecimento de que o ex-presidente da Câmara cobrava propina em contratos com o FGTS. Lula chamou, entretanto, Temer e Moreira Franco de ingratos por nunca terem agradecido as indicações do governo dele no banco estatal. O empreiteiro Marcelo Odebrecht também prestou depoimento no mesmo processo, na condição de testemunha do doleiro Lúcio Funaro. Segundo o ex-presidente do grupo Odebrecht, Michel Temer fazia parte do grupo de Eduardo Cunha na Caixa e tinha conhecimento do que acontecia por lá. Ele também disse que os executivos da empresa dele acertavam pagamentos apenas com Eduardo Cunha para obterem benefícios na Caixa Econômica Federal. Além de Cunha e Funaro, o ex-presidente da Câmara e ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, também é réu na mesma ação penal. Ele está detido em Natal por suspeita de desvios na construção da Arena das Dunas. Henrique Alves é apontado pela Polícia Federal como beneficiário de propina do FGTS. O ex-secretário dele, Fred Queiroz, fechou acordo de delação premiada e falou sobre as ações ilegais que teriam beneficiado o ex-ministro de Michel Temer e Dilma em campanhas eleitorais. Ex-secretário de Obras de Natal, Fred Queiroz, foi preso na mesma operação que levou o ex-ministro Henrique Eduardo Alves para a cadeia em junho. Considerado o braço direito de Alves, ele fechou acordo de delação premiada hoje com o Ministério Público Federal e detalhou contratos fictícios que fez usando uma empresa dele para receber dinheiro ilícito para beneficiar as campanhas de Henrique Alves e de outros políticos do PMDB. O esquema funcionou entre 2010 e 2016 e a delação aguarda a homologação do juiz do Rio Grande do Norte. Mas há informações de que Fred Queiroz já contou aos procuradores federais
como irrigou campanhas eleitorais no estado e que eram feitos repasses a políticos usando dinheiro de propina paga por empresas que se beneficiaram de contratos com o governo estadual. Tudo, segundo Fred, com o conhecimento do ex-ministro do Turismo. A propina era retirada em saques em espécie para não deixar rastro e beneficiou principalmente as campanhas de Henrique Alves. O ex-ministro do Turismo fazia parte do núcleo de confiança do presidente Michel Temer. Ele pediu demissão em junho de 2016, após ser citado em delações de empreiteiras. Preso na Operação Manus, que investiga propinas pagas pelas empresas OAS, Odebrecht, Carioca Engenharia e Andrade Gutierrez, Henrique Alves também foi ministro de Dilma Rousseff do PT no segundo mandato dela, também na pasta do turismo. A Câmara dos Deputados abriu a primeira sessão que conta prazo para a defesa de Temer. Apesar de o presidente ter até 10 sessões de plenário para apresentar a defesa, advogados dizem que entregam a resposta à acusação amanhã. Enquanto isso, Temer corre para ter apoio de deputados e barrar a denúncia na Câmara. Agenda lotada. O dia foi cheio de reuniões no Palácio do Planalto. Tudo porque Michel Temer tenta garantir apoio suficiente de deputados para derrubar a denúncia de corrupção passiva contra ele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Articuladores do presidente fizeram as contas e descobriram que, por enquanto, os votos necessários não estão garantidos. De 66 nomes, 30 estariam com Temer, mas o presidente precisa de ao menos 34 votos. Diante desse cenário, a maratona em busca de apoio ao presidente teve início às 8 da manhã. Na agenda oficial, 22 políticos, entre deputados e senadores. Entre eles, até o ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão petista. Nome importante por ser considerado o principal cacique do PR e pela influência direta sobre a bancada do partido na Câmara. O encontro, porém, não estava na lista divulgada pela assessoria de imprensa do Planalto, mas acabou confirmado. Para amanhã à tarde está prevista a entrega da defesa de Temer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A estratégia será desqualificar a denúncia do procurador-geral. O advogado de Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, já adiantou que vai desafiar Rodrigo Janot para que ele apresente alguma prova que ligue a figura de Temer à mala com R$500 mil carregada pelo ex-assessor do presidente Rodrigo Rocha Loures na saída de uma pizzaria aqui de São Paulo. Enquanto isso, Rodrigo Maia, presidente da Câmara e o primeiro na linha sucessória caso Temer seja afastado, se encontrou com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. O assunto foi justamente o rito da denúncia na Câmara. Apenas fiz esse relato para que ela esteja informada, porque sempre há o risco de algum lado judicializar essa questão, e eu disse que eu vou respeitar rigorosamente o rito da casa. No final da tarde, o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, definiu o deputado Sérgio Sveiter, do Rio, como relator da denúncia contra Temer no colegiado. Sveiter é do PMDB, partido do presidente da República, Michel Temer. Agora cabe a ele emitir um parecer sobre a denúncia. Escolhido como relator do processo contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado federal Sérgio Sveiter, do PMDB, declarou que não tem nenhum vínculo com o governo, apesar de ser filiado do partido do presidente. Ex-secretário do governo Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, o deputado Sveiter foi eleito com dinheiro de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Candidato a prefeito de Niterói em 2012 pelo PSD, Sérgio Sveiter teve o apoio de figuras investigadas do PMDB fluminense, como o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, alvo de condução coercitiva da Polícia Federal na Operação O Quinto de Ouro. O deputado também foi secretário de Habitação do ex-governador Sérgio Cabral, hoje preso na Operação Lava Jato, e ocupou cargos nos governos de Antony Garotinho e Rosinha Garotinho. Sveiter está no segundo mandato de deputado federal e, na última eleição, em 2014, recebeu R$400 mil da UTC, R$375 mil da Carioca Engenharia e R$294 mil da Andrade Gutierrez, todas empreiteiras investigadas pela Força Tarefa da Lava Jato.
Apesar do histórico, ele declarou hoje, ao final da sessão que o elegeu, que não tem comprometimento com Michel Temer e não se sente pressionado a salvar o presidente da República de perder o mandato. Eu não tenho esse problema de pressão, comigo não tem pressão. A pressão é a única pressão que me, às vezes, causa certa perplexidade, é quando eu vou ao médico tirar a pressão para ver se estou com pressão alta ou pressão baixa. Os senhores podem ter certeza que o meu compromisso é com o país, é com o Brasil, é com a Câmara dos Deputados, o nosso poder, que é um poder autônomo e independente e tem que desempenhar um papel que seja compatível com que a sociedade, os senhores da imprensa, e as partes envolvidas esperam que um relator possa, nesse momento, ter. Deputados governistas afirmaram que Sveiter é imprevisível e temem por um relatório desfavorável ao presidente da República. Polícia Federal pede ao Supremo Tribunal Federal para incluir o presidente Temer como investigado no inquérito que apura se políticos ligados ao PMDB da Câmara estruturaram um esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. O pedido inclui os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. A Procuradoria-Geral da República suspeita que houve organização criminosa e comando político com o objetivo de obter recursos de propina e Caixa 2. O ministro Edson Fachin pediu que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A investigação que levou Gedel Vieira Lima para a cadeia envolve a Caixa Econômica Federal. Dinheiro do sacrossanto FGTS foi usado em empréstimos fraudulentos para empresas corruptas, entre elas a JIF do delator Joesley Batista. A encrenca que ameaça o mandato de Michel Temer é parte da roubalheira endêmica que transformou a rotina de Lula num tormento penal e levou a presidência de Dilma Rousseff para o abismo. No governo de Dilma, Gedel foi nomeado vice-presidente da área que lidava com empresas na Caixa Econômica. Eduardo Cunha nomeou um afilhado, Fábio Cleto, para a vice-presidência de loterias, FGTS e outras mumunhas. Hoje, Dilma silencia sobre a pilhagem. Lula diz em depoimento que não sabia. Temer faz pose de limpinho. E a plateia descobre o que Romero Jucá queria dizer quando declarou que era preciso estancar a sangria. Resta torcer para que a hemorragia seja levada às últimas consequências. Boa noite. E o presidente Michel Temer voltou a se encontrar com o ministro do Supremo Gilmar Mendes agora à noite. O encontro foi mantido fora da agenda oficial da presidência. Segundo Mendes, eles discutiram a ampliação da biometria para as eleições de 2018. Gilmar Mendes vai participar do julgamento de Temer no STF se a Câmara dos Deputados autorizar o prosseguimento da denúncia de corrupção passiva contra o presidente apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, é transferido para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele teve o cabelo raspado e divide cela com outros 9 detentos. O ex-articulador político foi preso ontem na Bahia. Nessa madrugada, ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal de Brasília. Gedel Vieira Lima vai ficar detido na ala da Papuda para presidiários que têm curso superior, a mesma em que Rodrigo Rocha Loures, deputado suplente e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, chegou a ficar por um tempo. A prisão de Gedel foi baseada nos depoimentos do doleiro Lúcio Funaro e do empresário Joesley Batista. O PMDBista é suspeito de agir para atrapalhar investigações da Operação Cui Bono, que apura supostas fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. O ex-ministro foi vice-presidente de pessoa jurídica da instituição financeira entre 2011 e 2013 no governo Dilma Rousseff. De acordo com as investigações, ele manteve a influência sobre o banco desde que Michel Temer assumiu a presidência em maio do ano passado. O Ministério Público de Goiás instaurou um inquérito para apurar se o ex-assessor do presidente Temer, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, foi privilegiado e pulou a fila ao receber uma tornozeleira eletrônica para cumprir prisão domiciliar. O equipamento foi cedido pela Secretaria de Segurança Pública no último sábado.
Os promotores de Goiás querem saber de onde veio a ordem para que o equipamento fosse liberado, já que 20 cidades do estado pediram tornozeleiras para a Secretaria de Administração Penitenciária e não conseguiram. Segundo o Ministério Público, 4.000 presos de Goiás poderiam cumprir pena monitorados fora da cadeia. Mas o estado só tem 955 tornozeleiras eletrônicas. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, mandou soltar o ex-assessor de Temer, que estava preso numa cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o dia 3 de junho, com a condição de ser monitorado. Mas como a Polícia Federal não tinha o equipamento, o estado de Goiás forneceu. No sábado, Loures foi de Brasília a Goiânia só para instalar a tornozeleira. Em delação premiada, Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS Friboi, disse que Loures seria o homem de confiança do presidente Michel Temer. Ele foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil de propina de um dos executivos da empresa. O valor foi devolvido por Rocha Loures à Polícia Federal. Loures e Temer foram denunciados por corrupção passiva. O governo de Goiás afirmou que Loures não foi privilegiado e que tinha equipamento disponível para atender o pedido do Departamento Penitenciário Nacional e disse ainda que pretende adquirir mais 5.000 tornozeleiras eletrônicas para o estado. O senador Aécio Neves, do PSDB, retomou as atividades parlamentares. Em discurso na tribuna, ele negou ter cometido crimes e se disse indignado com a injustiça. Não cometi crime algum, não aceitei recursos de origem ilícita, não ofereci ou prometi vantagens indevidas a quem quer que fosse e tampouco atuei para obstruir a ação da justiça. Aécio admitiu que errou no vocabulário usado no diálogo que veio a público. E embora não tenha citado diretamente o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, autor da denúncia contra ele, se disse vítima de uma trama ardilosa. Errei também, e por isso já me desculpei, ao me permitir utilizar, mesmo em conversa que deveria ser privada, vocabulário que não me é comum, como sabem aquele senador Paulo Bauer que comigo convivem diariamente. Aécio Neves ficou afastado do mandato durante 47 dias por ordem do relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, que enxergou o risco de o tucano usar o poder do cargo para atrapalhar as investigações. Na semana passada, o novo relator do caso no STF, o ministro Marco Aurélio Mello, decidiu que Aécio poderia voltar ao mandato parlamentar. O senador foi gravado quando pedia R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. O tucano alegou que era para pagar a defesa dele na Lava Jato. Mas o Ministério Público afirma que seria propina em troca de favores à JBS no Congresso. No discurso, Aécio também defendeu o governo de Michel Temer. Lembrou que foi ele, como presidente do PSDB, que condicionou a permanência dos tucanos no governo às reformas. Atualmente, Aécio está licenciado do comando do partido. Nos bastidores, cresce a pressão para que ele renuncie, para preservar a sigla de novos constrangimentos. No Conselho de Ética do Senado, Aécio é alvo de representação para cassar o mandato dele por quebra de decoro. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Lamento muito pelo que deve estar passando na sua cova o meu amigo Tancredo Neves. O neto dele, Aécio, fez um dos maiores papelões da história política brasileira, tentando negar o óbvio. E o pior é que faz isso usando o mesmo método de quem ele passou a vida atacando, criticando. Por exemplo, mentiu descaradamente como Lula. Tentou tapar o sol com a peneira como está tentando Temer agora também. Isso tudo para dar apoio ao Temer segurar no governo e manter alguns líderes, entre aspas, do PSDB nesse governo moribundo. O discurso de Aécio foi lamentável. Isso você via na cara dos senadores que assistiram aquilo com grande vergonha alheia. Ele mentiu, mas mais do que mentiu, ele repetiu uma estratégia absurda de enfrentamento da realidade
que só vai reforçar uma tendência que está havendo no PSDB de votar a favor da acusação de Janot contra o Temer, contrariando, inclusive, esse discurso surrealista e estapafúrdio de um presidente que já deixou de ser presidente e se mantém no cargo só por inércia. Lamentável. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto, em Té. Senado aprova requerimento de urgência para a tramitação do projeto que trata da reforma trabalhista. O texto foi aprovado por 46 votos a favor e 19 contra. Agora, depois de 2 sessões ordinárias da Casa, a proposta pode ser colocada em votação. As temperaturas continuam baixas aqui na capital, apesar do sol e tempo firme, né? Vamos ver em detalhes como fica o tempo amanhã com Mariana Armentana. A previsão é de uma quarta-feira de tempo firme, com sol entre nuvens em todas as regiões paulistas. E aqui na capital, as temperaturas vão subir lentamente nos próximos dias. Nessa madrugada, teremos mínima de 9 graus e máxima amanhã à tarde de 19 graus. Na quinta-feira, faz até 20 graus durante a tarde. E na sexta, a máxima prevista é de apenas 21 por aqui. A Comissão Mista de Orçamento aprovou um projeto de lei de crédito suplementar que permite destinar 102 milhões de reais para que a Polícia Federal possa emitir passaportes. Para entrar em vigor, é necessário que o Congresso aprove e depois ocorra a sanção presidencial. A emissão dos passaportes foi suspensa na semana passada, depois que a polícia anunciou ter atingido o teto orçamentário previsto em lei. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. E que agora é com Rony Von no Todo Seu. De segunda a sexta, 6 da tarde, a regra do jogo é ficar bem informado com o Gazeta Esportiva. Assista agora Todo Seu.